Eu sou Kátia Rosa, técnica da Scare, e hoje a gente está aqui para falar um pouquinho das dificuldades que o cabeleireiro tem de usar escovas de ácido. Hoje muitos têm resistência, não gostam, por conta da alteração de cor e às vezes a dificuldade de alisar. E para a gente entender um pouquinho isso, é legal a gente saber um pouquinho da história do ácido no Brasil. Há uns 15, 16 anos atrás, o ácido entrou no Brasil com a proposta de substituir o formol. E as empresas lançaram, colocaram no mercado o mesmo passo a passo. Do jeito que era feito as progressivas de formol, começou então a fazer as progressivas de ácido. E o que aconteceu? O cabeleireiro não gostou, não aprovou. Porque era difícil, o cabelo ficava duro, na hora de escovar queimava a escova, estragava a placa da prancha. E muitos cabeleireiros começaram então a voltar para suas escovas progressivas de formol e deixaram de lado o ácido. E com isso, as empresas começaram a correr atrás de tentar mudar alguma coisa para reverter a situação. Só que, da mesma forma que o primeiro processo não era bom, o segundo também passou a não ser bom. Porque o que as empresas fizeram? Aumentaram muito os seus percentuais de ácido nas suas progressivas, diminuíram o tempo de pausa e aumentaram o número de vezes em que prancha. E isso começou a surtir muitos problemas. Alisar o cabelo? Alisa. Só que tem o problema de uma grande alteração de cor e também o problema de afinar a fibra a ponto de não dar mais para fazer outros processos, como por exemplo coloração e descoloração. Kátia, o que a Scare tem de diferencial na sua formulação? Então, Júnior, na realidade, pensando em todos os problemas do ácido, primeiro que a Scare estudou muito as dificuldades dos cabeleireiros, estudou como o ácido age no fio para depois desenvolver tanto a sua formulação quanto o seu passo a passo, de forma que respeitasse o modo como o ácido age no fio. Então hoje realmente nós temos diferenciais, mas antes de falar do diferencial, a gente precisa entender como o ácido age no fio, porque aí vocês vão conseguir entender como foi formulado a Scare. Há um tempo atrás, as pessoas achavam que o ácido ele agia da mesma forma que o formol. E hoje a gente já tem estudos onde mostra que o ácido ele é um agente desestruturante. Ele mexe nas ligações peptídicas, ele altera as ligações de queratina do fio, ele mexe nas pontes hidrógenas, nas pontes sulfídicas, nas ligações de van der Waals. Então, o ácido é uma química desestruturante e ele tem que ser respeitado da mesma forma quando a gente usa o tioglicolato de amônia ou de monoetanolamina. Tem todo o processo que tem que seguir à risca, o ponto certo de desestruturação, como pranchar, como neutralizar, ou quando eu estou usando o hidróxido de sódio de guanidina, que eu vou respeitar também da mesma forma todo o processo de passo a passo. Então, já que eu sei que o ácido é uma química desestruturante e ele vai alterar as pontes, então o que fazer para trabalhar com ele de maneira correta? Além de ele ser uma química desestruturante, o ácido também ele não combina com calor. Ele se irrita profundamente a altas temperaturas. Só que no processo de progressivo a gente precisa usar um calor a fim de mudar então o formato das células e deixar essa fibra lisa depois do cabelo desestruturado. Então eu preciso pensar que eu tenho uma progressiva de ácido que, além de desestruturar o fio, ela não gosta de calor e eu preciso usar o calor. Então a gente precisa dosar, fazer esse passo a passo de forma a nos proteger contra alguns problemas, como
alteração de cor ou afinar demais a fibra. Hoje, o que tem acontecido com as progressivas do mercado? Como as empresas colocaram os seus percentuais de ácido lá em cima e diminuíram o tempo de pausa, isso faz com que o cabeleireiro precise pranchar muito. Aí ele coloca muito calor. Coloca muito calor além da alteração de cor e afina a fibra, deixando as pontas saturadas. Esse cabelo depois não aguenta colorir e descolorir. E a Scare fez o que de diferencial? Nós trabalhamos os percentuais de ácido de acordo com as estruturas do fio, para que seja o ideal para alisar cada estrutura. Como por exemplo, eu tenho a Blonde Hair. A Blonde Hair ela foi desenvolvida para os cabelos finos, sensibilizados e para os loiros. Porque nos cabelos finos, sensibilizados e loiros, eu não preciso de uma concentração tão grande de ácido. Porque eu tenho muito mais risco de alterar a cor, sabendo que o ácido não combina com altas calorias. E para um cabelo mais resistente, como os afros, como os de ondulação muito fechada ou grossos demais, difíceis de alisar, a Scare desenvolveu a Resistente Hair. Tem uma concentração um pouco maior de ácido, facilitando esse alisamento dos cabelos mais difíceis. Então, com essa variação de percentuais de ácido, eu já consigo usar a progressiva certa, na estrutura certa, o que já vai me proteger contra alguns danos. O que a gente não pode esquecer é que nós precisamos respeitar o jeito como a química age no fio e montar um passo a passo que favoreça a ação de excelência da minha progressiva sem causar os danos que hoje a gente vê aí que todo mundo reclama. Mas mesmo assim os cabeleireiros correm o risco de não alisar ou alterar a cor, Kátia? Na realidade, Júnior, corre sim, porque eu não posso esquecer que por mais elaborado que foi o processo de desenvolvimento da Progressive Scare, eu ainda tenho ácido. O que é preciso para não alterar a cor? Então, como eu falei, a progressiva ela ainda tem ácido. Então, já que tem um ácido, eu preciso respeitar o modo dele agir. Então, para não alterar a cor, eu preciso de um controle excelente de calor. Então, se eu jogar fonte excessiva de calor nessa fibra, o ácido ele se irrita e ela ataca a melanina. Mesmo na sua formulação da Scare, nós trabalhamos com algumas proteínas que minimizam isso. Eu sabendo que ácido e calor não combinam, então eu vou dosar de forma correta o uso do calor, tanto, Júnior, que a gente não escova o cabelo. Porque esse calor da escovação e esse movimento de tração acaba sendo desnecessário. Então, se eu respeitar o tempo de ação do ácido, que ele é lento, e se eu respeitar o uso de calor, eu já vou minimizar o problema de alteração de cor. E se alterar a cor, o que fazer? Então, na realidade, a gente não precisa e não pode alterar a cor. Por quê? Então, vamos lá. Para chegar nesse ponto, vamos pensar então no passo a passo que a Scare desenvolveu. Hoje nós temos 4 pontos chaves, que são 4 dicas para chegar na excelência de alisamento de qualquer estrutura de fio. Primeiro, o modo como eu aplico. Lembrando que o ácido é um agente desestruturante, eu preciso aplicar em depósito. É diferente de aplicar uma progressiva de formol, onde o cabeleireiro coloca o pincel ali perto da raiz do cabelo e puxa com o pente e o cabelo fica quase que seco. Não.
Da mesma forma que eu uso descolorante aplicando em quantidade no fio inteiro, da mesma forma que quando eu vou usar um tiobricolato eu tenho que aplicar no fio todo em depósito, a mesma coisa com hidróxido também é com ácido. O primeiro ponto é o modo como eu aplico. Nós temos os vídeos treinamento onde mostra fazendo os cabelos. Esse vídeo é para dar algumas explicações a mais técnicas que vocês vão usar, agregar junto com o passo a passo feito ali, mexe a mexe nos vídeos treinamento. Então, o primeiro ponto é aplicar o produto em depósito, que o produto tenha a mesma quantidade, raiz, meio e pontas. Deixo esse fio bem alinhado e vou respeitar o tempo de pausa em cada estrutura. Hoje as empresas, o que elas fizeram? Elas diminuíram o tempo de pausa porque diz que o cliente não quer ficar muito tempo, quer ir embora logo. Mas se eu estiver fazendo um cabelo loiro da minha cliente e ela quer chegar no loiro platinado e eu vou lavar o cabelo, ela fala assim, mas tá na hora? Será que já descoloriu? Mas já chegou no tom que eu quero? E se for preciso, ela fica o dia inteiro com descolorante na cabeça para chegar no tom que ela quer, ela não tem pressa de ir embora. Então, a mesma coisa no progressivo, se você falar para ela que o tempo de pausa é fundamental para deixar um liso perfeito, ela vai ficar. Hoje, na realidade, às vezes o cabeleireiro tem mais pressa de dispensar o cliente do que em si o cliente. Pelos estudos, mostra-se que o ácido, ele age lentamente. Em cada estrutura, a gente não sabe exatamente o tempo onde ele vai agir nas pontes de ligação. Então, o tempo de pausa que a Scare, no seu passo a passo, diz para usar, ele garante que vai alisar naquelas estruturas. Então, se eu estiver fazendo um cabelo sensível ou loiro, eu vou deixar 1 hora de pausa. Se eu estiver fazendo um cabelo mais difícil de ondular, então aí eu vou deixar até 1h30 de pausa. Mas aí fala assim, mas é muito tempo, a cliente vai ficar em pausa, você pode fazer outra coisa, você pode fazer outros processos. Mas é importante que ela fique esse tempo de pausa, porque se o ácido não agir no fio, agir de forma de desestruturar corretamente, você no movimento de tração do secador e na prancha excessiva vai ter que fazer o trabalho que era para o ácido fazer. Então, nós precisamos respeitar esse tempo de ação do ácido, porque vai facilitar depois o meu trabalho, vai proteger a fibra contra alteração de cor e contra ela não afinar saturando as pontes, e eu vou deixar o ácido agir, não a força, como hoje a maioria das empresas fazem, diminui o tempo de pausa, mas eu sou obrigada a usar um movimento forte de tração e muito calor, fazendo danos à fibra e alterando a cor. Então, o tempo de pausa também é o segundo segredo do sucesso da excelência de alisamento com ácido. O terceiro ponto seria, então, o enxágue correto dessas químicas. Se eu tiver um cabelo loiro, eu não posso esquecer que o ácido ele vai entrar dentro da camada cuticular e vai lá para o córtex fazer o trabalho de desestruturação. Eu preciso limpar esse ácido da superfície. Então eu preciso enxaguar 100% no cabelo loiro. A gente consegue fazer um cabelo platinado sem alterar a cor, mas eu não posso esquecer de enxaguar completamente. Por quê? Na hora que eu secar esse cabelo, se sobrou ácido sobre a superfície do fio, eu jogar a prancha quente lá em cima, vai alterar a cor. Porque eu vou jogar ácido, calor em cima de um fio loiro, ele vai alterar a melanina, ele vai queimar esse cabelo e vai ficar aquele cabelo amarelo, ovo, que a cliente loira não vai gostar. E o problema é que eu não vou conseguir tirar, porque não é um erro de colorimetria, é um queimado. Então, no cabelo loiro, eu enxago 100%. Não deixo o produto no fio.
Num cabelo mais enrolado, mais difícil, eu vou avaliar se esse cabelo é colorido ou se ele é natural. Se ele for natural e não tiver coloração, eu posso enxaguar 50%. Se esse cabelo for colorido, então eu posso enxaguar 60%, 70%, até 80%. Então vai dar a avaliação que você está fazendo do fio e da cor que ele está. Lembrando que eu preciso pensar em quanto eu vou enxaguar para que na hora que eu secar tenha um resto de ácido no cabelo muito difícil, mas não tenha ácido no cabelo loiro. E outra coisa, tem gente que me pergunta o tempo inteiro ou às vezes me chama pedindo orientação, amarelou o cabelo, alterou a cor de um cabelo. Aí o que eu digo sempre, como que a gente começa a pranchar o cabelo? Pela nuca, né? A gente começa aqui. Então eu tô pranchando o cabelo na nuca e eu vejo que tá alterando a cor. Eu faço a primeira linha, a primeira mecha, no loiro, o loiro era clarinho, começa a ficar amarelado. Aí eu vou para a segunda mecha, continuo pranchando e vejo que tá amarelando. Tá amarelando, tá mudando a cor. Aí eu continuo até em cima? Não. Se eu perceber na primeira mecha que houve alguma alteração de cor, eu preciso avaliar se a minha prancha está muito quente ou se eu estou pranchando várias vezes no mesmo lugar, ou se eu deixei ácido porque não enxaguei direito. É melhor você ter o trabalho de ir lá e tirar esse ácido do fio de novo, ou diminuir a temperatura da prancha, ou intercalar as mechas na hora de pranchar, do que pranchar um cabelo inteiro que você tá vendo que tá alterando a cor, aí quando chega aqui em cima, alterou a cor, mas a gente vê aqui na primeira mecha. Então eu não preciso continuar com o problema se eu já vi aqui na primeira mecha. Aqui eu já mudo de direção. Um dos segredos para não haver alteração de cor e nem afinar essa fibra, deixando ela pronta para outros processos, é alternar as mechas. Então eu estou pranchando uma mecha loira, eu vou pranchar aqui, eu passo para a mecha do lado. Eu prancho a mecha do lado, essa mecha já esfriou, eu volto para ela. O que faz o ácido se irritar é o excesso de calor. Eu posso pranchar quantas vezes for necessário para a fibra, desde que eu não deposite calor. Então o que eu preciso fazer? Alterno as mechas, passo aqui, venho para a mecha do lado, venho para a mecha do lado e volto. Não tem alteração de cor e eu não vou saturar as pontas, não vou afinar esse fio a ponto de deixar ele incompatível com coloração e descoloração. Então a gente tem como se prevenir de problemas de alteração de cor e de deixar a fibra saturada a ponto de não receber outros processos. Mas hoje não pode, por exemplo, descolorir ou colorir depois que faz uma progressiva de ácido? Então, na realidade, Júnior, do modo como as empresas formulam as suas progressivas, que elevam os níveis de ácido lá em cima, deixa pouco tempo de pausa e prancha muito esse cabelo, usa muito calor, eu vou saturar tanto essas pontas, eu vou afinar tanto esse fio, que ele não vai aguentar nem colorir, nem descolorir. E a esquerda já tem esse diferencial. Além da progressiva ter muito tratamento e ter uma formulação equilibrada nos seus percentuais de ácido, se fizer do modo correto, eu vou conseguir, depois da progressiva, muitos clientes nossos fazem no mesmo dia a coloração ou a descoloração. E para fazer um cabelo muito crespo ou loiro, tem diferença? Tem diferença, como eu já tinha falado de alguns detalhes, né? Primeiro, a blonde, que vai ser usada no cabelo loiro por conta do percentual e do equilíbrio da sua formulação já para proteger essa estrutura mais fina ou loira. No cabelo enrolado, mais difícil, mais crespo, então vai usar a Resistente Hair, que ela tem uma concentração um pouco maior de ácido e tem também formulada para alisar os cabelos mais difíceis. Lembrando que, como já foi comentado há pouco, o tempo de pausa
vai ser fundamental para uma estrutura mais grossa, para alisar um cabelo mais difícil. E no caso do loiro, não há necessidade de deixar muito tempo, porque a gente não tem a preservação de camada cuticular. Então o produto consegue entrar mais rápido e agir mais rápido. E se não alisar, o que fazer? Na realidade, Júnior, só não vai alisar se eu ou desconsiderei ou não fiquei atenta a alguns dos 4 passos. Porque se eu apliquei o produto em depósito, se eu deixei o correto tempo de pausa de acordo com cada estrutura, se eu fiz o enxágue correto também, no caso do loiro, enxágue de 100%, ou no caso do cabelo resistente, de 50% a 70%, que é 80%, e se eu pranchei da maneira correta, não vai ter problema de não alisar. Esse pranchar da maneira correta, principalmente num cabelo muito difícil, eu preciso lembrar que o cabelo está desestruturado. Então não é a quantidade de vezes, aquele excesso de calor que vai me dar a excelência do resultado, muito pelo contrário, vou afinar a fibra e vou alterar a cor. O que vai fazer a diferença num cabelo mais difícil para alisar facilmente é eu apertar, segurar a prancha e deslizar um pouco mais devagar. Controlando, meus olhos controlam a cor. Se eu estou vendo que tem alteração de cor, então eu alterno as mechas. Né? Então não é o número de vezes que prancha, mas é o modo como você prancha. E se você alternar as mechas, não fazer depósito de calor, eu posso pranchar quantas vezes necessário. Mas se eu fiz a aplicação correta do produto, deixei o tempo de pausa correto, eu vou perceber que eu vou pranchar muito menos. E quanto menos calor, quanto menos eu pranchar, menos saturação das pontes. Mais preservada vai ficar a saúde do fio para mim poder fazer outros processos, como coloração e descoloração. Kátia, qual que é a compatibilidade do ácido com as outras químicas? Então, a gente sabe que a gente pode colocar o ácido sobre qualquer base química, mas eu não posso voltar com químicas alisantes, desestruturantes em cima do ácido. A mania das pessoas é fazer um relaxamento, por exemplo, ou com amônia, tioglicolato ou com hidróxido, e por cima selar com o formol. Daqui 2, 3 meses a cliente volta e ela repete o mesmo processo, mas com ácido não. Uma vez que eu mudo de química do tioglicolato, do hidróxido para o ácido, eu vou manter a minha cliente daqui 2, 3 meses apenas no ácido. Eu não posso passar tioglicolatos e hidróxidos em cima do ácido, porque o ácido desestrutura várias pontes. E por conta da alcalinidade, de como as outras químicas agem, se torna incompatível em cima do ácido. Repetindo, eu posso colocar o ácido em cima de qualquer base química, mas eu não posso voltar com alisantes como tioglicolato e hidróxido em cima da progressiva de ácido. Tem gente que fala assim, mas eu já fiz e deu certo. São riscos desnecessários que você não precisa correr. Então, eu espero que esse vídeo ajude vocês a conseguir, principalmente os distribuidores isqueiros, vendedores, a dar dicas para que os cabeleireiros usem com facilidade e com segurança a progressiva Scare. Ela foi elaborada com todos os ativos que vai cuidar dos danos causados pelo calor e pela própria ação desestruturante do ácido. Então, nós fizemos a nossa parte em formulação. Se vocês fizerem a parte de vocês em instruir bem o cabeleireiro, em ajudar o cabeleireiro a tirar proveito disso, porque é muito ruim o cabeleireiro faz uma progressiva, tem alteração de cor, aí ele não consegue arrumar, no caso do loiro, ou ele faz um trabalho onde não alisou e ele é obrigado a repetir o processo. Não alisou? Pode fazer de novo. Mas ele vai perder tempo, ele vai perder produto, ele vai deixar de estar atendendo outro cliente, ele vai ficar bravo. Então,
nós precisamos pensar em dar o máximo de apoio e ajuda para o profissional que hoje está refém de progressiva aí, que deixa 20, 30 minutos no cabelo, mas depois a minha cliente não pode fazer umas mechinhas no cabelo. Hoje as clientes querem fazer tudo. E nós, como profissionais, cabeleireiros e como empresa, a gente tem a responsabilidade de dar o melhor produto para a minha cliente, mas eu tenho a responsabilidade também de dar o suporte que ela merece, que ela precisa. E quando a gente desenvolveu a progressiva da Scare, a gente pensou nisso, em facilitar e não deixar o cabeleireiro refém de um produto. Só que o que a gente não pode esquecer é que eu também estou trabalhando com ácido. Então, dentro disso, uma formulação excelente de alta performance, junto com as dicas e treinamento adequado, vai fazer os seus clientes, os cabeleireiros, usarem com segurança e ainda deixar essa fibra completamente compatível, com perfeita saúde, para fazer os outros processos como coloração e descoloração com segurança. Então hoje a dica é essa. E logo a gente vem aí com mais vídeo, treinamento para vocês aí ajudarem as clientes de vocês.